Boa noite, vamos falar sobre fundamentos e análise do software educativo. Bom, existem alguns tipos de softwares educativos, existem mais de um, e a gente vai estar focando mais nesses softwares educativos. Panorama geral do desenvolvimento de software educativo. Classificação do software educacional. Bom, existem vários tipos de softwares educacionais e o objetivo de muitos deles é familiarizar o aluno com as tecnologias. Por exemplo, usar um mouse, usar um teclado, isso vai facilitar a interação do aluno. Como a tecnologia está mudando a forma de ensinar e Bom, hoje em dia o aluno ele tem que ter uma forma de aprendizado mais didática e mais ativa. Não pode ser um aprendizado tão parado, pois a tecnologia muda muito rápido. Então, esse aluno ele não pode ter um aprendizado, vamos dizer, monótono. E as tecnologias estão aí, por exemplo, os de smartphone, tablets e outros recursos, cada vez mais devem ser utilizados. Entendendo os softwares educativos. Bom, os softwares educativos, eles são variados, eles podem ser gráficos, planilhas, podem ser jogos, podem ser também hipertextos na internet. Então, são ferramentas que elas são voltadas à pedagogia de ensinar esse aluno. Então, cada ensino vai ter uma tecnologia específica. Por exemplo, no uso da matemática, você vai ter gráficos. No uso de história, você vai ter uma produção que você vai poder visitar virtualmente um museu. Então, são diversas formas que você vai ter para incentivar esse aluno a cada vez mais aprender a utilizar essa tecnologia, esse software educacional, para que esse ensino não seja monótono. Existem vários tipos de softwares educativos. Esses softwares, normalmente, eles podem ser tutoriais ou podem ser programas do tipo pergunta e resposta, e os alunos vão interagindo conforme ele responder. Se ele responder e acertar, viria uma pergunta mais complicada. Se ele responder e errar, ele continua naquele nível com outros tipos de perguntas até ele conseguir equiparar o nível para poder subir. O grande problema, a desvantagem que alguns levantam seria a perda de interação humana, que começa a ficar questionável, dependendo do grau de interação com esse software. E também outra coisa é que certos softwares para determinadas classes e determinadas fases, eles acabam sendo bem caros. E temos o problema de que nem todas as escolas têm essa condição de estar adquirindo softwares desse tipo. Então, viria como uma desvantagem. Teria que talvez ter um profissional para estar preparando esse tipo de software para o professor, para ele também ganhar tempo e agilizar esse aprendizado do aluno, para favorecer a interação. E muitos softwares são esses tutoriais. Por exemplo, existe algum tutorial que vai ensinar esse aluno a fazer uma página web. Por exemplo, Olá Web. É um software simples um tutorial que vai informar ele como fazer esse procedimento. Jogos. Os jogos eles podem ajudar no aprendizado. Existem vários tipos de jogos. Por exemplo, um jogo poderia ser a palavra cruzada. Tem vários tipos de jogos que são adaptados ao ensino, talvez até um quebra-cabeça, algo assim, ou até mesmo de colorir, algum jogo nesse sentido também, e outros variados estilos de jogos podem ser feitos. E jogos matemáticos também, tem sites que proporcionam que o aluno vá tendo um desenvolvimento, uma evolução, de acordo com as respostas que ele vai dando nas perguntas matemáticas. E um problema que também existe com relação a jogos é que poucos desenvolvem jogos educacionais. A maioria que desenvolve jogos são jogos no intuito comercial da coisa. Bom, temos subclassificações de jogos de estratégia. E o barato dos jogos seria que eles façam essa interação ser cada vez maior e não, assim, focar na exclusão dos alunos que estão participando desses jogos. Gamificação.
Essa gamificação é uma classificação dos usuários de acordo com as conquistas, é tipo um ranking. E um jogo, por exemplo, que eu lembro, é o jogo Show do Milhão, que era um jogo de pergunta e resposta, de diversidade, mas também é um jogo bem divertido e tinha várias formas de você evoluir. Você acabava aprendendo jogando. Diferença entre gamificação e jogos. O objetivo dos jogos sempre é só aprimorar o aprendizado e melhorar o envolvimento dos usuários. Jogos de aventura. Outro software importante é o uso de simuladores. Simuladores podem ser usados em aulas de ciência, por exemplo, para simular asteroides no espaço, fazer experiências com a gravidade e também, por exemplo, um simulador de aviação, um simulador de direção de veículo. Então, são vários usos que um simulador pode ter. Um simulador também pode ser usado na meteorologia. Então, isso faz com que a gente economize tempo e acabe poupando dinheiro também. Engenharia de software educativo. A engenharia de software vai preparar o software da maneira que você vai precisar usar, com design, com as variáveis que você precisa, com os requisitos que você vai precisar. O que é a engenharia de software? A engenharia de software vai trazer os requisitos para esse software que vai ser criado e vai nortear como que vai ser desenvolvido esse software, como que vão ser os padrões, as telas e tudo mais. E com a internet isso veio a massificar cada vez mais. A importância da engenharia de software. Bom, a importância desde a análise do sistema que vai ser criado, deve prever as necessidades do usuário e como que esse software vai atender essas necessidades e também como que ele vai ser atualizado e quais os requisitos de hardware que ele vai precisar ter. O processo de software. O processo de software ele vai ter várias etapas. Modelos de processo de software. Bom, esses modelos de software são, por exemplo, o modelo cascata, vai trazer os requisitos e vai ter uma série de etapas até chegar na operação do sistema. Natureza das fases do modelo cascata. O modelo cascata ele tem uma estrutura rígida e torna difícil alterar esse desenvolvimento conforme o software está sendo criado. Prototipagem. Através dos protótipos podem ser feitos sistemas, lançado um protótipo, o usuário vai usando e vai vendo a necessidade dele, se precisa melhorar o design, se precisa melhorar as entradas, as saídas como estão, se ela tem estabilidade, se está atendendo essa necessidade do usuário. Caso não atenda, tem que ser modificado e é uma forma de implementar o sistema. O protótipo pode ser até ele mesmo virar o sistema, dependendo do caso. Incremental. O cliente vai verificar se o sistema está numa versão boa ou ele vai sofrer um incremento de versão até que ele esteja adequado. Incremental versus modelo cascata. Esse desenvolvimento incremental ele é mais barato e ele se torna mais fácil de fazer para economizar um pouco de dinheiro e ganhar um pouco de tempo. Modelo em espiral. O modelo espiral ele fica tendo várias fases para fazer os testes, mas na prática ele é pouco usado. Engenharia de software educacional. Bom, a engenharia do software educacional ela é diferente dos outros softwares, até porque esse software vai ser usado para o aprendizado. E tem duas maneiras desse aprendizado acontecer, ou de forma heurística, ou de forma que o aluno vá trabalhar isso na maneira da descoberta. Então, o professor também pode estar auxiliando nesse processo dessa análise. Bom, aqui foi a primeira parte do vídeo sobre... Deixa eu só pegar aqui o nome do assunto. Fundamentos da análise do software educativo. Essa aqui é a primeira parte. E amanhã a gente vai ter a segunda parte aí do assunto. Vamos estar destrinchando mais esse assunto aí na internet. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar uma pergunta aí, pode deixar que eu vou estar respondendo. Beleza? Eu agradeço aí quem viu o vídeo. E se quiserem compartilhar também, fiquem à vontade. Eu agradeço.